seja bem-vindo. Que aí onde você está, que Deus seja bem-vindo, que o Senhor seja bem-vindo. Que aqui nós estamos no templo, mas você, onde você está na sua casa, que Deus seja bem-vindo aí. Que Ele faça morada na sua casa, amém? Ou no seu escritório, no seu trabalho, ou onde você estiver. Que Deus faça morada, que Ele esteja contigo, amém? Gostaria de abrir com os irmãos em Isaías 54, o versículo 10. Deus tem ministrado algumas palavras no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando antes da gente dar continuidade ao louvor. Em Isaías 54, 10, ele diz o seguinte: mesmo que os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor. Amém? Deus tem ministrado um amor maior do mundo na minha vida e Ele tem me levado a falar sobre este amor. E é isso que Ele quer ministrar nas nossas vidas hoje. Através desses louvores que serão adorados aqui, é isso que Deus quer mostrar. Que a fidelidade com Ele sempre vai existir conosco. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que Ele não erra, que Ele não cumpre o que Ele fala. Ele não é um Deus que chega tarde. Ele é um Deus que vem no momento que você se abre, que você recebe a presença dEle. Deus é um Deus especialista no futuro, eu costumo dizer. A gente não tem que ter essa preocupação do amanhã, porque Ele é especialista nisso e Ele já está lá. Aqui a palavra, Ele mesmo nos diz que mesmo que os montes fossem removidos, ainda que as colinas sumissem, Ele jamais esqueceria de nós. A fidelidade que Ele tem conosco jamais será abalada. Então, não importa o momento que você está passando, não importa a crise que você está passando, não importa se você está no isolamento, Deus quer dizer para você, assim como Ele disse para mim, que não importava o que acontecesse, a fidelidade e a aliança com Ele jamais seriam quebradas conosco, com aqueles que adoram a Ele, amém? Creia nessa palavra e receba isso na sua vida, amém? Agora nós gostaria de fazer uma oração antes da gente dar continuidade. Que você possa abrir o seu coração, se quebrantar na presença de Deus agora, e que você chame a presença dEle, que você possa adorá-lo onde você estiver, para que Ele possa ministrar qual é a vontade dEle para as nossas vidas, e que a gente não fique apenas pedindo a Deus, e sim que nós começamos a aprender, a entender o que Ele quer falar para nós, amém? Pai, graças nós te damos por este momento, Deus. Por estarmos aqui na Tua presença, pelo Senhor já estar aqui presente muito antes de chegarmos aqui, Deus. Senhor, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Recebe a nossa adoração a Ti. Pai, eu coloco estas vidas que estão vendo este louvor agora, este culto, Deus. Alcança estas vidas com o Teu amor e com a Tua graça, Pai. Que, Senhor, a partir de hoje, Senhor, se existir alguma dúvida, Senhor, que a aliança foi quebrada, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fortemente sobre essas vidas, Deus, e que eles possam sentir que Tu és o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje, e será o mesmo Deus para sempre. Amém? Graças nós te damos.
compreender com todo o nosso ser que realmente em Deus nós temos um lugar específico que tem somente o nosso tamanho. Amém? E isso eu quero falar para você, que você não é substituível. Assim como eu não sou, assim como nós não somos e assim como você não é. Em Deus nós temos uma identidade. Em Deus nós temos um tamanho e um lugar específico, que é exatamente do seu tamanho, que é exatamente como você é. Que você não pense que todos somos iguais, que todos são do mesmo tamanho, que todos têm as mesmas necessidades, porque não. Deus sabe exatamente qual é a sua necessidade, qual é a minha necessidade. E nós temos isso em Deus. Só que nós temos que entender e querer conhecer mais do que Deus tem para as nossas vidas. E parar de falar para Deus qual é a nossa vontade, qual é o nosso sonho. Parar de querer mandar Deus fazer o que Ele já sabe que Ele tem que fazer. Nós temos que começar a conhecer mais Ele e a entender o que Ele tem para nós. Amém? Nós iremos ministrar agora este último louvor, que diz que é tudo sobre Ele. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Tudo sobre Ele. Amém. Que eu vá correndo sem direção,
nós sabemos que quando nós temos reafirmados o Seu amor, a Tua graça em nossas vidas, Deus, nós sabemos que nós vivemos na Sua dependência e o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Deus. E nós devemos confiar, Pai. Hoje nós estamos aqui na Tua presença, através destes louvores, Deus, para Te dizer que nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos no Teu amor e nós sabemos que tudo, Senhor, tem a ver contigo, Deus. Pai, nós Te pedimos, Senhor, continua ministrando a Tua palavra em nossos corações, Pai. A palavra que será ministrada agora, Senhor, que o Senhor venha, Pai, e faça a Sua vontade e fale, Senhor, com cada coração, com cada necessidade, Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, querida, tudo bem? Já fizemos a parte do louvor e agora estarei ministrando a palavra, do nosso grupo Defensores da Fé. Nosso culto que nós estamos fazendo todas as terças-feiras, Ele entra aí no ar às 8 horas, no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições, aqui do nosso livro Manual do Discípulo. Se eu não me engano, ele tem 56 ou 57 lições. E nós já começamos há algum tempo e agora eu vou estar ministrando a lição 36. Que o título dela é o seguinte: Viva pacificamente com todos, sempre que possível. Na verdade, a gente podia ler esse título como, de fato, como se dar bem com as outras pessoas, Como se dar bem com os outros. Então, eu gostaria que antes da gente tá fazendo essa oração, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia agora, Nós já fizemos a parte do louvor, que agora você possa sentar, se acalmar, pegar a sua Bíblia e que a gente possa agora estar recebendo o alimento para a nossa alma que nós falamos, que é o conhecimento da palavra. E que Deus possa estar ministrando na sua vida, assim como Ele ministrou na minha vida, amém? Então, lá em Marcos 12, do versículo 28 ao 31. Então, Marcos 12, do 28 ao 31, aqui pra mim, ele tem o título dessa passagem que se chama O Maior dos Mandamentos. Diz o seguinte: Aproximou-se dele um dos mestres da lei que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Perguntaram para Jesus. Então ele respondeu: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E aqui vem o nosso principal versículo para esta palavra. Marcos 12, 31. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então não há outro maior mandamento do que amarás o teu Deus e do que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus tem ministrado a vontade dele em nossos corações e não é porque nós estamos seguindo aqui o manual do discípulo, não, porque ele deixou a palavra dele para que nós pudéssemos entender, degustar qual é a vontade de Deus e descobrir os mistérios que ele deixou na palavra dele. Então vamos estar orando para que Deus possa estar quebrantando os nossos corações, que Ele possa estar ministrando a vontade dEle na minha vida e na sua vida, amém? Pai, graças nós te damos por este momento, Senhor. Pai, que a sua vontade se cumpra aqui, Senhor, na minha vida e na vida dessas pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra, Deus. Pai, somente o Senhor sabe a necessidade das nossas vidas, Pai, do mais oculto do nosso ser tu conheces. Senhor, que esta palavra seja ministrada nestas vidas conforme a tua vontade. Pai, eu me coloco, Senhor, na tua presença, que o Senhor cumpra a sua vontade através de mim, Deus. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor ministre as palavras, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, Deus. Pai, que o teu Espírito Santo nos revele o que o Senhor tem para nós através desta palavra, Deus. Alcança cada um, Senhor, com o teu poder, Pai. Nos dá entendimento da palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, querido. É engraçado dessa lição,
porque na lição 14, que fui eu que ministrei também, bem no comecinho, quando nós começamos a estudar esse livro, eu tinha ministrado uma palavra que o título dela era ser conhecido pelo amor, que nós devemos, né, como cristão e na verdade como ser humano, ser conhecido pelo amor. E depois, algumas semanas atrás, eu também ministrei a palavra que eram as regras de boas maneiras, né, como nós devemos se portar com as outras pessoas. E desta vez vim ministrar a palavra e Deus traz novamente essa palavra, né, como se dar bem com os outros. E tudo mais engraçado de tudo isso pra mim é que como Deus tem ministrado sobre o amor dele na minha vida. E pra mim o mais grandioso de tudo isso é porque ele traz como pra nós imaginamos que é a palavra amor, mas que na verdade é ele pregando a própria vida de Jesus pra nós. Porque o verbo era amar e o verbo se fez carne. E né, nós fomos orar, pedir direção de Deus para que quais seriam a vontade dele neste culto, quais seriam os louvores que ele gostaria de estar ministrando, né, que a gente pudesse estar adorando a Deus. E ele nos trouxe os louvores, né, que todos falavam sobre ele e sobre o amor dele. E isso foi... a gente acha que é obra do acaso, mas eu falo para todo mundo agora que não existe obra do acaso. Para mim existe, né, uma coincidência que também na verdade não é, né? É Deus fazendo as coisas da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. E às vezes a gente acha que é coincidência, mas não é, porque Deus sabe os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, né? Ele sabe que nós vamos falar muito antes de falarmos. Então Ele conhece tudo e todas as coisas vão se encaixando, né? Então, quero seguir aqui com vocês na palavra, que no livro ele traz a história, né, de que, na verdade ele trouxe uma citação de Will Rogers, que diz que o problema do mundo são as pessoas. Isso porque nos relacionar com as pessoas e o ser humano, conforme o ser humano age, tem se tornado cada vez mais um desafio, né? E nós, né, seguindo todas as informações e notícias que nós temos visto, um dos fatores que tem sido um grande alerta é a quantidade de divórcios que tem aqui bem tendo, né, desde que começou esse isolamento social, porque as pessoas tiveram que ficar mais próximas, né, as famílias, os cônjuges, né, tiveram que ficar mais próximos e durante mais tempo que antes a gente não ficava. E isso acabou o quê? Acabou tendo muito conflito, muito atrito, que antes não tinha, porque cada um ficava na sua, né? E agora Deus traz isso, que o problema do mundo são as pessoas, né? Nós sabemos que Deus criou tudo perfeitamente. Deus criou o mundo, a natureza, os animais, o ciclo de vida que nós temos, né? De as plantas alimentar os animais, tudo mais. E Deus cria o homem, né? Cria Adão ali para que pudesse cuidar, né? Da continuidade a tudo que Deus estava criando nessa terra. E de repente o homem veio e muitas vezes o homem vem e destrói tudo. E nisso o homem vem, Deus cria Adão, Deus cria Eva e eles acabam, né, ali para criar um relacionamento, né, para que tenham herdeiros e tudo mais. E isso acabou sendo, na nossa atualidade, um conflito, né? Tem sido desafiador a gente nos relacionar com as pessoas, porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua característica e tudo mais, né? Mas então por que acontece esse conflito, né? Porque se Deus criou tudo perfeitamente, se Deus criou o homem, né? Se Deus criou os animais, né? A terra, tudo mais, por que existe esse conflito de relacionamento, né? De pessoa com pessoa? E isso tudo por quê? Porque nós, né? Nós como seres humanos, nós pegamos e começamos a ver muito defeito nas pessoas, as falhas, nós começamos a notar muitas diferenças, julgar as pessoas pela aparência, pela vestimenta, pela beleza ou não beleza, né? Também a gente passa a não considerar o outro como deveria considerar o outro, né? E ali a gente acaba também se tornando muito sensível, né? A pessoa falou qualquer coisinha, eu já, né, coloco minhas garras pra fora, como os animais fazem, né? Acaba se tornando tão sensível que qualquer coisa afeta aquela pessoa, né? E também ali a gente acaba usando as pessoas para nos trazerem benefícios, né? Nós acabamos olhando para as pessoas e vendo o benefício que eu posso ter através daquela pessoa. E não, eu tenho que olhar para ela como, né, o meu irmão, como o meu próximo. E ali também
reprovamos as pessoas por suas ações. Então é uma passagem muito interessante que o livro nos traz, que nós começamos a olhar para as pessoas e acabamos ali vendo os defeitos dela, vendo o que ela faz de certo, vendo, não, mas aquela pessoa tem muitas atitudes erradas, ela só faz coisas erradas, e você acaba não gostando mais daquela pessoa, afastando aquela pessoa. E aqui o livro nos traz que o quê? Não, nós devemos que reprovar a atitude da pessoa, mas nós temos que aceitar as pessoas, porque a própria palavra nos trouxe ali que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali Deus não fala amarás quem ama você, não é isso o mandamento. Deus fala amarás o teu próximo, e muitas vezes até fala ame o seu inimigo, né? Então é uma coisa que vem para nos confrontar, para mostrar realmente quem nós somos de verdade. Se nós tivermos esses tipos de atitude aqui, realmente como nós amamos a Deus, se nós temos esse tipo de atitude. E também nós criticamos muito as pessoas, as coisas, as situações. E quando as pessoas vêm para nos criticar, né, a gente fala que é crítica construtiva. Tem pessoa que acha que é errado, tem pessoa que acha certo, tudo bem. Cada um, né, fica com a sua ideia. Mas é engraçado porque às vezes a pessoa vem para te alertar de uma situação, de uma coisa que você está fazendo, né? Às vezes por um motivo bom, né? Para que você melhore, e você não aceita. Mas você sabe que quando você não tá ali, né, exposto ao público, você critica muitas coisas. Mas quando vem falar para você, você não aceita essa crítica, né? Então, Deus vem ali para mostrar por que existe tanto esse conflito. Porque nós, como seres humanos, fazemos toda essa lista aqui, temos todos esses tipos de atitude que mostra quão falho nós somos, né? E realmente, quantas vezes se a gente for nos deparar, quantas vezes a gente já não fez alguma dessas coisas, ou fez várias coisas ao mesmo tempo, falando de pessoas, falando de situações, enfim. Mas eu quero dizer aqui, o que a palavra nos traz, né? O que ela nos diz sobre esse nosso tipo de comportamento, né? Sobre esse tipo de comportamento do ser humano. E eu queria ler com você aqui Malaquias 2:10. Então aqui, ó. Vamos lá para Malaquias 2:10. O que Deus nos traz, né? Referente a esse tipo, esse tipo de atitude, né? Que nós muitas vezes temos, né? Que nós temos que trabalhar em cima disso. Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E Deus, né, vem assim. E eu acho assim engraçado, mas ao mesmo tempo grandioso, quanto Deus vem para nós. Ele nos mostra o quanto somos falhos, apesar de nós acharmos que, né, somos tudo aquilo, e Deus mostra como somos falhos ainda com os nossos irmãos e com Ele mesmo, com a palavra dele. E Ele vem e nos diz, né, não é o mesmo Deus que criou todos. Não é somente um pai de todas as pessoas, do teu inimigo, do teu próximo, daquele que você tem falhado. E realmente Deus vem e mostra. Que é engraçado, porque às vezes nós queremos, igual o filme A Cabana, nós queremos subir lá no tribunal, sentar na cadeira e começar a julgar as pessoas como se nós fôssemos um juiz. E não é isso que Deus tem para nós. Nós não devemos aceitar e assumir este papel de ficar lá julgando todas as pessoas e todas as circunstâncias. Porque senão Deus teria feito um mandamento sobre isso. E o mandamento que Deus fez, não, foi amem uns aos outros. E ainda, né, ali em Marcos ele nos fala, não existe mandamento maior do que estes. Então, nós devemos nos vigiar o que nós temos feito. Como nós temos agido? Ou talvez se você não chega a agir, o que você tem pensado sobre as pessoas? Né? Dando continuidade aqui, eu queria ler também com vocês Levíticos 19:18. Né? Então, Levíticos 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Então é Deus todo momento falando para nós que nós não devemos guardar ira, que nós não devemos fazer justiça com as nossas mãos, né? Ali ainda ele fala, né, pra gente que não devemos nos vingar, né, guardar ira, enfim, né, todos esses tipos de atitude que nós relatamos ali no começo, que nós muitas vezes falhamos e fazemos aquelas críticas, julgamos, enfim, né, tomamos aquele papel de juiz, sendo que não foi essa a instrução que Deus trouxe para nós. E apenas isso, né, não guardará as iras, não fará justiça com a sua própria mão, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele afirma, eu sou o Senhor. Então é ele que está falando para nós. Não é o livro, não é o manual que está nos falando, mas é a própria Bíblia. É o próprio manual de instruções que Deus deixou para nós, como nós devemos ser, como nós devemos tratar o ser humano, né? Como nós devemos tratar os filhos dele. Porque a própria palavra ali em Malaquias nos trouxe que não somos nós todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai? Então, por que não seguir essas instruções? Eu sei que nós somos falhos, nós falhamos todos os dias e eu não estou aqui assumindo o papel de perfeição. E eu acredito que nenhum líder deverá assumir um papel de perfeição, porque perfeito realmente foi só Deus. Foi Jesus que veio para essa terra e comprovou isso para nós, né? Então nós devemos fazer o quê? Temos que vigiar, né? Nós devemos procurar ver Jesus nos cristãos, nas pessoas que já são convertidas, né? De verdade, nas pessoas que ali seguem a Deus realmente, né, que tem Deus acima de todas as coisas, que reconhece Jesus Cristo como o único caminho, né, da verdade, da vida. Essas pessoas nós devemos olhar e muitas vezes essas pessoas vão falhar. Não importa qual cargo que elas tenham, se elas não têm cargo nenhum, eclesiástico que nós falamos, nós devemos olhar para essas pessoas e entender e ver a Jesus Cristo nelas. E não ver os defeitos dela. E não ver um padrão de beleza que você quer ver naquela pessoa. E não julgar aquela pessoa. Não entrar no papel de juiz. Porque isso somente é ela e Deus que vai resolver. Nós estamos aqui para olhar com um olho que foi o olho do amor. É esse amor que nós devemos ver nas pessoas. Que é Jesus, que é a marca que ele deixou na vida de cada pessoa. Então os cristãos, eu não estou falando que cristão é perfeito. Não, porque eu sou e porque eu falho. Mas eu sempre tento me vigiar e eu sempre vou ali e peço perdão a Deus, porque nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, não deixar que o pecado, que as nossas falhas nos afastem de Deus. Então, Deus vem aqui e é engraçado que eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, que eu vi no Facebook há alguns anos atrás, que nos diz que quem julga muito as pessoas, passa muito tempo julgando, não tem tempo de amá-las. Não tem tempo de cumprir um dos maiores mandamentos que Deus nos deu, que Deus nos deixou, que Jesus veio e nos falou. Então, a pessoa que fica ali julgando, ela não tem tempo para isso, porque todas as atitudes da pessoa, o falar da pessoa, o pensar da pessoa, tudo que ela souber daquela pessoa, ou as atitudes, ou as ações, ela tá julgando a todo momento. Ela tá julgando o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de agir, enfim, tá julgando de todas as maneiras, e daí não sobra tempo para que no nosso relacionamento com as pessoas e nas atitudes nós tenhamos esse amor, esse mandamento que é um dos maiores que Deus nos deu. Então nós devemos parar, ter aquele momento de respirar fundo e olhar para as atitudes, olhar para as pessoas, olhar para o que eu tenho feito. Será que eu tenho feito isso ou não? Será que nós somos orgulhosos o bastante para dizer, não, Melissa, essa palavra não é para mim, eu não faço esse tipo de coisa? Eu acho que não, acho que Deus tem nos chamado a um arrependimento genuíno e um arrependimento diário. Porque se nós falhamos todos os dias, a todos os momentos, ou se nós falhamos uma vez naquele dia, Deus nos traz que nós devemos sempre praticar os maiores mandamentos que Ele nos deixou. E ainda nós devemos que olhar para as pessoas e temos que focar no potencial que aquela pessoa pode ter. Porque muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa e falamos, nossa, essa pessoa não dá certo, essa pessoa aí, olha, só faz tudo errado. Ou, né, o jeito ela anda errada, ela fala errado, ela pensa que ela pensa tá errado.
E não, quando Jesus escolheu os discípulos dele, Jesus não pensou que eles seriam grandiosamente, eles eram grandiosos, né, em espírito, em palavra. Não, Jesus não olhou, não, esse daí ele ora bastante, esse daí ele me busca bastante. Não, Jesus viu potencial em cada discípulo. E a partir do momento que Jesus chamou-os para aprender com ele, Jesus começou a ensinar e a lapidar aqueles diamantes que eram aquelas pessoas, que eram os discípulos dele. Então, assim foi com os pescadores. Imagina que com Jesus, querendo deixar discípulos líderes para esta terra, para que pudessem profetizar, para que pudessem ministrar a palavra dele para o resto do mundo. Se fosse eu, ou se fosse você, nós escolheríamos um pescador? Uma pessoa que estaria lá uma pessoa que corrompia os impostos? Não, né? E Jesus veio para nos ensinar exatamente isso, que nós devemos olhar para as pessoas que querem ser melhores, para as pessoas que estão dispostas a fazer, para as pessoas que estão buscando a presença de Deus. E não importa o quanto elas sejam falhas, nós devemos ver o potencial que aquela pessoa pode chegar. E além disso, eu queria ler aqui com vocês Romanos 15, versículo 1 e 2, que é uma palavra assim grandiosa que Deus me trouxe hoje, enquanto eu estava montando todo esse estudo aqui. Então, aqui em Romanos 15, do 1 e 2, nos diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Deus mesmo nos diz aqui através da palavra dele, né? Se você se considera forte, se você se considera um líder, um pastor, né? Enfim, um evangelista, se você se considera uma pessoa forte, né? Não, que você é uma pessoa que tem uma fé inabalável, que você é tão assim ligado com Deus. Então aqui a palavra fala o quê? Devemos suportar as fraquezas dos fracos. E muitas vezes o que nós fazemos é o quê? Não, nós olhamos e falamos, não, eu não acredito nisso, né? Eu tô aqui, eu tô buscando, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E por que que aquela pessoa cai toda vez? Por que que aquela pessoa faz esse tipo de atitude? A pessoa já conhece a palavra, por que que ela age desse jeito? E Deus veio ali novamente, né, para nos ensinar com todo o cuidado, com todo o carinho dele, né? E ele nos diz, vocês que são fortes, então suportem as fraquezas dos que são mais fracos. Porque nós já conseguimos dar aquele passo além, já conseguimos ir mais longe um pouquinho, conseguimos subir mais um degrauzinho ali da fé. E talvez aquelas pessoas não tiveram essa mesma força. E Deus vem e nos diz, ei, para tudo aí. Você tá forte, então suporte as fraquezas dele. Entenda, veja o potencial que aquela pessoa tem. Saia do lugar de juiz, de julgar e comece a lapidar, a ajudar aquela pessoa com o conhecimento que você já tem. E ali ainda ele fala, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Uau, como, né, que tenho que agradar Deus? Nossa, aquela pessoa ela erra tanto, e como que eu tenho que agradar ela? Porque é um dos mandamentos, que não existe maior do que eles, é o quê? Um desses é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, desta maneira, Deus fala que você deve agradar o seu próximo. Por mais que ele seja fraco, por mais que ele fale, você tem que ir com todo o amor e com todo o conhecimento, né, e com toda a sua força e ajudá-lo a subir este degrau contigo e não ficar ali no papel de juiz, de querendo julgar. E aqui ainda a palavra fala exatamente sobre aceitação. Nós temos uma passagem aqui no livro que eu gostaria de ler, que é do Dale Galloway, que ele disse uma vez: muitos de nós nunca aprendem a distinguir entre a aprovação de comportamentos e a aceitação de pessoas. Quando falo sobre aceitar uma pessoa incondicionalmente, não quero dizer que você deva aprovar as atitudes e ações dela. O que você deve fazer é amar a pessoa como ela é, apesar de suas falhas. E Galloway, ele foi muito feliz nessa afirmação que ele fez, né? Vamos dizer assim,
Porque é exatamente, né? Nós nos deparamos com pessoas que às vezes são tão erradas ao nosso ponto de vista e nós reprovamos tanto as atitudes dela que nós acabamos reprovando ela também. Nós não aceitamos ela no nosso meio, nós não aceitamos ela no nosso convívio, no nosso grupo. E não é isso, né, que Deus nos traz na palavra, que não. Nós devemos fazer o quê? Nós não devemos aprovar, né, as atitudes delas, independente, né, do tipo de atitude que aquela pessoa está tomando. Não, você tem que deixar claro e você tem que até alertar, porque, né, no livro de Provérbios ele nos dá várias instruções que nós devemos, aquele que fala a palavra, aquele que vê o que está errado, né, e vai lá e ajuda e alerta aquela pessoa que está errado, é melhor do que um bajulador que vai lá e simplesmente passa a mão na cabeça. O próprio livro de Provérbios nos diz isso. E aqui, exatamente, se você viu que aquela pessoa teve uma atitude, se ela tá errando, chegue, converse, né? Explique, mostre para ela que ela entenda que aquele tipo de atitude não é a certa a se tomar. Mas que dessa maneira a gente comece também a aprender a aceitar, porque é o meu próximo, aquela pessoa. Jesus morreu por mim, assim como Jesus morreu pelos meus inimigos, assim como Jesus morreu por aqueles que estão presos, assim como Jesus morreu por essa pessoa que errou comigo. Então eu tenho que entender que esta pessoa, apesar dela não ser errada, eu tenho que reprovar o tipo de ação dela, eu tenho que mostrar e falar para ela, mas eu tenho que aceitá-la com o amor do próximo, que é o mandamento que Jesus nos deu. E também aqui nós temos que apreciar as diferenças. O corpo de Cristo é um só, mas os membros são diferentes e cada um tem a sua função. Deus nos mostra muitas vezes sobre o corpo de Cristo, que ele é a cabeça, né? E daí ali, se nós formos parar e pensar no corpo humano, né, como a ciência biológica ali, nós começamos a ver que o meu corpo ele precisa dessa mão para fazer alguma coisa. Ele precisa dos olhos para que ele, né, me encaminhe para o lugar certo. Eu preciso dos meus pés para sair e andar. Eu preciso do meu pulmão para respirar. E essas partes não são iguais. Cada uma tem a sua função diferente. A minha mão é totalmente diferente do meu pé. O meu pulmão é diferente do meu coração. Então, só que eu preciso de todas essas partes para que eu ande, para que eu caminhe, para que eu tenha vida. Para que eu tenha vida em abundância. Eu preciso de todas essas partes, cada um na sua diferença e cada um na sua função. E é isso que Deus nos traz aqui. Que nós precisamos aceitar as pessoas, né? Ver o potencial delas e também entender a diferença. Porque isso acontece muitas vezes, nós vemos as pessoas e nós queremos que elas ajam, né, da mesma maneira que a gente. Que ela fale da mesma maneira que eu, que ela entenda da mesma maneira que eu, que ela cante da mesma maneira que eu, que ela ministre a palavra da mesma maneira que eu. E aí Deus vem e fala assim, para tudo. Se você tá tão forte assim, né? Que você entenda a fraqueza dos outros. Que você entenda que cada pessoa tem o seu diferencial. Aqui não tá falando para nós aceitarmos o erro. Não é isso que Deus nos diz. Mas ele fala sobre pessoas e não sobre atitudes nesse momento. É sobre pessoas. Nós temos que entender que cada pessoa vai ser diferente uma da outra. Que cada pessoa vai ministrar a palavra diferente uma da outra. Que cada pessoa vai orar de uma maneira diferente, né? E é engraçado isso, porque às vezes nós queremos que não. Só o meu jeito tá certo. Então você tem que fazer desse jeito. E não é assim. Deus fala que nós somos um corpo, nós devemos agir como um corpo, e um corpo que precisa de todas as partes, cada um com a sua diferença para funcionar. Amém? E aqui também nós devemos praticar a paciência e ser complacente, pois cada pessoa vive suas guerras internas. E isso eu tenho falado há algum tempo, nós temos conversado com um grupo de jovens, com um grupo de louvor, que muitas vezes as pessoas agem de certa maneira que nós não entendemos. Ou muitas vezes a pessoa tem um tipo de atitude que ela nunca teve e a gente não entende. E a gente entra naquele papel de juiz para criticar e julgar as ações e as pessoas. E esse não é o nosso papel. E o que nós devemos fazer? Nós temos que ter paciência. E a gente brinca, né? Muitas pessoas brincam a paciência de Jó. E Jó é um livro que eu tenho muita gratidão por ele, porque durante muito tempo da minha vida Deus ministrou Jó. Todas as vezes que eu ia ler, que eu buscava, né, ansiava por uma palavra de Deus, Deus sempre me dava a palavra de Jó.
E Deus me mostrou exatamente sobre a paciência. Foi Deus me lapidando e ter paciência. E é o que nós devemos ter. Porque nós não entendemos que cada pessoa tem a sua vida. Cada pessoa tem a sua rotina, a sua família, tem o seu trabalho. E tudo isso que as pessoas vivem no dia a dia delas, que nós não estamos junto, as pessoas muitas vezes sofrem guerras internas. Elas estão ali, às vezes, naquele momento presente junto com a gente, fazendo um louvor, ministrando uma palavra ou saindo para fazer qualquer outra coisa. E elas estão ali nos diálogos internos dela. Elas estão, sofrendo por alguma situação que aconteceu, por uma discussão, por uma briga. E nós acabamos julgando as pessoas e Deus fala, não é essa a nossa função. A nossa função é ter paciência. Se aquela pessoa errou, teve uma atitude totalmente diferente com você e você achou super estranho, Deus vem e nos diz paciência. É isso que nós temos que ter, a paciência, porque nós devemos entender que cada pessoa, ela tem a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E muitas vezes elas estão passando por guerras internas que nós não temos conhecimento. Então nós devemos que ter essa paciência e tentar compreender as pessoas. E aqui também considere estar errado e pedir o perdão. E é engraçado isso porque muitas vezes nós nos colocamos em um pedestal e achamos que nós não erramos, que nós somos perfeitos, que nós fazemos tudo certo, que nós só falamos coisas certas, que nós amamos todas as pessoas e às vezes nós não estamos nos enxergando. Às vezes nós não estamos olhando no espelho e vendo realmente o que eu tenho feito, o que nós temos feito, né? E daí o que acontece aqui que Deus vem e fala. É uma passagem que é muito engraçada, até quero ler aqui do livro para vocês. Devemos nos lembrar do conselho de Oliver Cromwell. Suplico que pelas ternas misericórdias de Cristo, você considere possível a possibilidade de estar errado. Essa terrível possibilidade existe com muita frequência. Nesse caso, nós nunca estaremos sendo orgulhosos ao dizer, eu estava errado, desculpe, por favor me perdoe. E é engraçado que ele fala aqui, pelas ternas misericórdias de Cristo, um autor falando para nós, considere possível você estar errado. E é engraçado isso porque nós nunca queremos estar errado. Quando nós fazemos as coisas, nós não queremos admitir que nós erramos. Que nós erramos com as pessoas, que nós erramos no falar, que nós erramos no pensar. E nós achamos que nós somos bons o suficiente e fortes o suficiente. E Deus fala que não. Que muitas coisas que Deus nos dá é dom divino, é graça de Deus, não é de nós. Nós somos, apenas, eu sempre falo que é através de nós, a começar em nós. E é tudo isso que Deus faz com a gente. Então, muitas vezes nós devemos parar, se as pessoas estão falando, se as pessoas estão nos alertando, ou se nós mesmos estamos notando, o tipo de atitude diferente, o jeito de falar diferente, nós devemos parar, ter aquele momento que nós chamamos de solitude, que é você parar de propósito, ficar em silêncio de propósito. E você começar a olhar e rever as suas atitudes, o seu jeito de agir. Será que realmente eu errei? Ou será que eu realmente fui feliz naquilo que eu falei ou não? E parar aqui, pela misericórdia de Cristo. E tentar perceber que muitas vezes nós erramos, mas nós não queremos aceitar isso. Muitas vezes nós queremos maquiar aquilo. Nós queremos esconder, personificar, enfim, para dizer que nós... mas não foi errado. Não é bem... Mas, olha, veja bem. Deixa eu te explicar. Não, gente, erro é erro. Infelizmente, erro é erro. Deus fala isso pra mim. Erro é erro. Não adianta querer tentar explicar aquela atitude, aquela fala, aquele tipo. Pare, peça misericórdia de Deus e tente entender que muitas vezes nós erramos. E muitas vezes nós erramos. Não é uma ou outra vez. E é engraçado isso, porque nós devemos começar a praticar algumas palavras, algumas frases que muitas vezes as pessoas não têm costume de fazer isso, porque acham que isso é sinônimo de fraqueza, e não. A pessoa que ela tem coragem de pedir perdão, de pedir desculpa, de pedir por favor me perdoe,
as pessoas que normalmente fazem esse tipo, as pessoas são muito resolvidas e elas são muito fortes espiritualmente para reconhecer que elas erraram e ir lá onde elas erraram e falar esse tipo, essas frases, né? E nós achamos que muitas vezes, né, antes no meu conhecimento, eu achava que não, a pessoa poderia parecer fraca se ela fizesse isso. Se eu falasse, não, eu errei, é verdade, eu errei, me desculpa, ou me perdoe. Eu achava que eu ia parecer muito fraca. E não, hoje eu descubro que as pessoas que fazem isso, elas têm a sua identidade muito bem definida. Elas são fortes na palavra, no espírito, assim como a própria palavra de Deus nos diz, né? E aqui, para finalizar, gostaria de dizer, ele traz 3 diretrizes, o livro, né, que ajudam a preservar a paz na crise. E esse livro, eu acredito que ele já foi escrito faz algum bom tempo, né? E o que acontece, o autor morreu em 2007. E o que acontece? Você acha que ele sabia que em 2020 nós estaríamos na crise do Covid-19? Não, né? Será que é coincidência, então? Não, é Deus nos trazendo exatamente o que nós precisamos neste momento de crise. O que ele traz aqui, o primeiro nós devemos renunciar ao cargo de gerente geral do universo. Deixe que o Senhor o administre. O que nós falamos durante toda essa palavra aqui foi que nós devemos sair do nosso lugar de juiz, de ficar falando e julgando as atitudes e deixar para que Deus faça esse papel, porque não nos condiz fazer ele. Depois ainda o segundo ele fala, nós não podemos viver a vida de outras pessoas no lugar delas. Não tentem. E muitas vezes, conforme as atitudes das pessoas e as ações, nós fazemos o quê? Nós pegamos e tentamos. Não, deixa eu analisar bem por que essa pessoa fez isso. Por que ela falou, se fosse eu no lugar dela, eu ia agir assim. E Deus vem aqui e fala, quer um conselho para a crise? Quer um conselho para você ter paz nesse momento? Não viva a vida das pessoas no lugar delas. E nem tente isso. Deixe para que cada pessoa viva a sua vida. Não tente entender ou justificar. E o último conselho que ele nos traz não dar conselho é tão indesejável quanto dar conselho sem ser pedido. Espera até que o peçam. E é engraçado isso, porque muitas vezes nós queremos sair por aí dando, a gente fala já, né, dando pitaco na vida das pessoas, ou falando para elas o que elas devem fazer, ou pensando, não, se fosse assim eu ia fazer isso, não, então eu vou falar para a pessoa fazer dessa maneira. E Deus fala que a pessoa pode estar sofrendo, ela pode estar num momento de crise, mas se ela não te pedir um conselho, não fale sem ser chamado. A própria palavra nos diz, e eu acho grandioso isso, que até o mais tolo se passa por sábio quando fica calado. E quantas vezes nós perdemos, né, esse momento que nós podíamos ter sido tão felizes e acabamos falando que nós não deveríamos ou que não foi chamado para nós falarmos. A língua, né, é uma parte que Deus trata muito conosco. Ele tem tratado muito comigo também nessa questão de falar, né? E eu sempre tô ali, Senhor, coloca um guarda na minha língua, coloca um guarda na minha boca, né? Para que eu não peque pelo falar de mais e nem pelo de menos, né? E a gente vai ter ali nas próximas lições uma lição que vai falar inteiramente sobre isso, né? Então vou deixar ali para a pessoa que esteja ministrando. E queria finalizar aqui contigo falando que nós devemos ser o sinal. Falar para você hoje, seja o sinal de Deus. Porque Deus diz que os sinais seguiriam aos que creem. Que onde você passar, as pessoas vejam os sinais, os prodígios e as maravilhas. Você tem sido o sinal de Deus por onde você tem passado e através da sua vida Deus tem agido, Deus tem feito maravilhas por onde você tem passado, ou você simplesmente tem sido mais um dos que foi chamado? Né? Gostaria de deixar essa reflexão aqui, porque um dos maiores mandamentos que Deus nos trouxe realmente foi o mandamento de amar uns aos outros. E se nós estamos falhando em um dos maiores mandamentos que Deus nos deixou. E realmente é o que Deus nos diz que nós devemos, né, seguir o manual, seguir a palavra dele. E que realmente a gente possa ser esse sinal, que você possa ser este sinal de amor,
que você possa ser esse sinal da vida de Jesus por onde você passa, que as pessoas possam reconhecer isso através da sua vida sem você precisar falar, apenas pelo teu jeito de agir, o teu jeito de falar, apenas por isso a pessoa note e ela veja esse sinal na sua vida, e que através de você, Deus realize maravilhas na vida do teu próximo. Amém? Vamos estar orando para nós finalizar. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, todos os dias, Pai, através da sua palavra. O Senhor tem ministrado a sua vontade, tem ido, Senhor, de acordo com a necessidade dos nossos corações, Deus. Pai, leva-nos mais fundo contigo, Senhor. Leva-nos além, Senhor, de tudo aquilo que nós imaginávamos, Deus, que poderíamos conhecer de Ti, Deus. Oh, Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida destas pessoas, Senhor. Pai, são tantas pessoas diferentes, Senhor. Mas, Senhor, eu coloco cada um de uma maneira individual, Senhor, na Tua presença. Deus, o Senhor conhece cada um, Pai, dos seus servos, dos teus filhos, Pai, daqueles que o Senhor criou, Deus. Pai, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe a crise que cada um passa, Deus. Oh, Pai, o Senhor sabe quais são as guerras, Pai, internas que eles têm vivido, Deus. Oh, Pai, mas eu te peço, Senhor, vem com a Tua paz. Deus, vem com a Tua calmaria sobre estas vidas. Pai, sobre esta guerra, esta confusão, Senhor, esses conflitos internos, Deus, vem com a Tua paz. Oh, Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo. Senhor, ministra cada dia mais e mais o Teu amor, Deus, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que nós nunca, Pai, possamos, Senhor, nos estar tão cheios da Tua presença, Deus, que nós não nos contentemos, Senhor, mas que nós sempre podemos estar buscando mais e mais de Ti, mais do Teu amor, Deus. Que nós possamos ser esse sinal que o Senhor diz, Pai. Ô Senhor, que o Senhor diz que aqueles que creem em Ti, Deus, os sinais seguiriam eles, Pai. Eles seriam os sinais na vida do próximo, Deus. Pai, faz assim com as nossas vidas, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero que você continue meditando nesta palavra, né? Nós trazemos aqui alguns minutos de palavra, de ministração, mas que isso não se acabe aqui. Que você continue no decorrer dos dias dessa semana estudando, entendendo, né? Parando para analisar o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos falar, né? Com cada palavra, com cada coisa, né? Que Ele nos revele aos nossos corações aquilo que nós precisamos tratar dentro do que foi ministrado nessa palavra, amém? Queria falar para você. Se você ainda não conhece o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, você clica aqui embaixo e você se inscreve ali e ativa o sininho que tem do lado. Ativar o sininho é você clicar nele e ele vai ficar todo preenchidinho o desenho. O que acontece? Daí todas as vezes que nós carregarmos os nossos cultos, né, os nossos vídeos, o louvor, você vai ser notificado no seu celular, mesmo sem você estar no YouTube, quando nós lançarmos ali no nosso canal um vídeo novo, um culto novo, aparece lá nas suas notificações que nós temos um vídeo novo. E também falar para você dar o seu like ali, dar o seu joinha, para que nós possamos alcançar mais pessoas através desse vídeo. Amém? Também, se você ficou com alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, também falar para você que aqui embaixo, você rola um pouquinho a tela para baixo e ali tem uma parte de comentários. Você pode deixar ali o seu pedido de oração ou alguma coisa que você queira compartilhar conosco, acrescentar na palavra aquilo que Deus falou para você. Nós vamos ter o maior prazer de estar lendo e estar orando por você. Amém?